ou do trauma local. Agora, Isabel, vamos começar a contar alguns casos assim, de urgência hospitalar, que está lá o paciente. Foram 10 mil crianças. Sim, mas no livro eu escolhi 55 Tá. casos. Mas esses Mas 10 é só mil criança foram... ou para adulto Não, lá serve na do mesmo época, jeito? sim, não, eu atendi porque alguns você é adultos. pediatra, né? Eu sou pediatra, mas eu atendi alguns adultos, inclusive que tem alguns nos livros, cálculo renal, cálculo biliar, que eu peguei de alguns adultos para atender. Mas a maioria absoluta foi criança, porque eu estava contratada como pediatra, eu tinha que atender criança. E quais são os casos mais interessantes, assim, que você tem? 2 agora? 2, olha, teve um caso em que eu cheguei no hospital e tinha uma criança de 5 meses completamente desidratada, em choque, ela estava prostrada, inconsciente, e troca de plantão, e ela estava nesse estado. Eu, então, tive que pedir para... não dava para poder colocar um soro nela, nem nada, porque as veias colabadas inteiramente não dava para pegar. Veias o quê? Colabadas. É porque quando está muito desidratada, as veias ficam colabadas. Então não dá para a agulha entrar. Seca? Tem grudada? O que é gruda. isso, gente? Porque já está no... grudado, tá bom. Grudada. Então aí não dá para enfiar a agulha do soro, não pega. E as enfermeiras trocando plantão, os médicos, eu estava sozinha com ela dentro da enfermaria. E eu pedi, então, uma das enfermeiras que estavam lá para poder chamar com urgência um cirurgião para dissecar a veia, porque o remédio homeopático atua, mas você tem que dar o suporte de vida, de soro, oxigênio, essas coisas tem que ter, né? Você não inventa água para o cara com a bolinha. Tem que dar água para ela, e sais minerais e tal. E aí ela foi chamar, mas ele demorou 40 minutos para chegar e o menino estava quase morto. E eu dei um remedinho que é chamado ressuscitador, chamado carbovegetáveis. Fui pingando a gotinha, pingando. E na mesma hora que eu fui pingando, ela já foi ficando mais rosinha, mais quente, sem ter uma gotinha. Pingando na boca. Na claro, boca. Claro. E ela foi ficando quentinha e menos cianótica, não ficou vermelhinha, não. Tá. Ficou menos cianótica, menos roxinha. E aguentou esperar os 40 minutos, o médico dissecou a veia, deu o soro, deu duplo acesso, e rapidamente ela, porque criança também tem, né, uma capacidade de recuperação, assim, fantástica, muito maior do que a do adulto. E tomando o ressuscitador, né, isso ajudou demais, e os próprios cirurgiões admitiram que, dado o tempo de espera para eles chegarem, que eles não imaginariam uma forma dela estar ali pronta para poder receber o soro, se não fosse, talvez, a minha atuação ali. E outro caso? Outro caso foi um menino que chegou nessa situação também, e eu sempre colocava 12 horas de observação antes de dar alta para os meninos graves, que já chegavam graves. Eu só tratava com homeopatia quando eu tinha no mínimo 12 horas para observar. Se eu recebia o menino às 6 horas da manhã e ia sair às 7, eu dava alopatia, internava, ou dava alopatia e mandava para casa. Mas eu não tratava com homeopatia porque era irresponsável. Não tinha outro homeopata para pegar o plantão para continuar. Mas se eu tinha 12 horas, e foi o caso, o menino estava completamente prostrado, né? E com uma asma violenta e muito prostrado, e no colo da mãe, sem respirar nem nada, e com uma dificuldade respiratória muito grande. E eu ensinei a mãe como é que dava, de 5 em 5 minutos, de minuto em minuto, de 5 em 5 minutos, uma gotinha, 10, 20 minutos, ensinei, e fui atender outro menino. De repente ela chega correndo lá, fala assim, doutora, aconteceu um troço lá, e eu pensei que o menino tinha morrido, eu estava prestes a morrer. O menino saiu do meu colo, começou a correr dentro do coisa, e tá bem, o que é que eu tô assustada? O que aconteceu? O que a senhora deu para ele? Daí eu falar assim, que na urgência a homeopatia é imediata, na crônica é menos imediato, porque você imaginar um sujeito que tem uma doença de 30 anos, que em 40 dias ele fica 80% melhor, eu não acho isso lento. É lento, realmente. Quer dizer, o cara que está acostumado a tomar um Tilenol e acabar com a dor agora, vai ter que equilibrar a dor dele só depois de 40 dias da dose única. É demorado em relação ao Tilenol, mas em relação à doença dele de 30 anos, é muito rápido. Pois é, mas essa criança, por exemplo, que você falou, não fui porque não ia ser um homeopata que ia pegar o plantão depois esse de eu mim. dou receita alopática. Mas, por exemplo, e essa mãe que você falou assim, vai pingando. Isso. Essa criança não poderia ter recebido uma dose única? Quando é que é uma dose única? Eu não fazia isso. Até acho que o Euder tem experiência nisso, acho que tem experiências
de homeopatia de urgência com doses únicas que eu não conheço e eu acredito que funcionem, mas eu não tenho experiência. Todas as minhas doses eram na CH6 e repetidas. Porque se você dá uma dose única grande repetida, você faz uma patogenesia que pode ser muito grave. Entendi, mas hoje Agora, você usa dose única? Não, para caso crônico no consultório, sim. Sim, tá. E na hospital das clínicas, e mais. O cara a criança dava alta, eu mandava me procurar no hospital das clínicas para tratamento crônico. Aí, na fase aguda, eu tirava ela daquela situação aguda. E depois tratava e ela curava completamente casos gravíssimos que eu tratava só com homeopatia. De que? Pneumonia, asma? Insuficiência cardíaca congestiva. Dá para mostrar o tamanho do coração do menino antes e depois da Cadê? dose? Tá aqui? Será que parece? Que aí tem um retrato aí. Mas onde é que tá? Aqui nós eu sei. Acha para mim porque vai ser mais fácil. Não fácil. sei se vai aparecer, mas aqui ele é todo documentado, esse livro, e ele Esse livro dá para nós leigos. Sim, porque os comentários são muito claros, sabe? Aqui, por exemplo, ó, você vê aqui, deixa eu ver o caso do coração, que é depois. Aqui, ó. Esse é um caso de uma insuficiência cardíaca. É um menino que o coração foi crescendo? Isso, Que tal, não sei se vai aparecer aqui o tamanho do coração aqui e o tamanho do coração dele aqui, que dá para ver que diminuiu. Ah, tá. Aqui ele tá grande. Isso. Não, mas aí não vai dar, não. Cadê o coração? Não, olha o outro. Aqui? Cadê o coração aqui, meu aqui, Deus? Ó, esse é o coração, aqui, o tamanho dele. E vem aqui, cá, deixa os meninos mostrar. Vem cá. E aqui, na outra parte... Isso aqui tudo era o coração. Não, esse branco aqui. Esse branco, gente, o coração. Ele aqui, ele tava grande. Isso. Agora e vamos aqui, ver. Ó, aqui ele tá diminuiu. Pequenininho, tamanho normal. Diminuiu mesmo. Isso em 24 horas. Por que o coração cresce? Por causa que ele está com uma pneumonia que está dando um aumento de pressão hidráulica retrógrada, quer dizer, volta para trás um tanto de água. Um cano entupido que volta para trás a água, o coração tem que fazer mais força para ir contra aquela pressão, daquela inflamação que está no pulmão. Que ele estava com pneumonia, aí deu uma pressão do sangue muito grande para o coração bombear. E aí ele cresce de tamanho para conseguir bombear o sangue. Opa, então é outro resultado. Deixa eu pegar aqui uma telespectadora antes de eu chamar. Olha, uma pessoa que não quis se identificar, ela disse o seguinte: eu tratava meus filhos com homeopatia. Toda vez que tinha uma crise, levava no médico e ele indicava o alopata. Vejo o homeopata assim, receita, mas manda para o outro. Por que quando a pessoa está em crise, o homeopata não trata o paciente? Ah, mas eu trato, isso não é verdade. Também. Isso não é verdade, não. Pode ter sido a experiência dela com gente, algum médico. Pois é, mas vem cá, como é que você vai escolher, saber, porque pelo que eu estou vendo, para ser homeopata não é fácil não. Como para ser médico alopata, que vocês também são, também não é fácil. Mas a homeopatia, né, ela foi, em 80 que ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e tudo mais. E virou, naquela época, depois um boom, todo mundo procurando. E a gente sabe que tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. Como é que você enxerga, assim, ó, esse é bom, o homeopata? Isso eu não sei te responder, não. Não? É difícil porque responder o médico isso. homeopata é um porque médico. Vocês dois são sérios, por isso que nós convidamos, claro, né? Mas, Isabel, você dica que as pessoas... Olha, tem um amigo meu que não acredita em homeopatia e é muito meu amigo. E ele fala assim: Isabel, o remédio, os seus pacientes melhoram porque você que é o remédio deles. Eu acho que tem uma boa dose do médico nos medicamentos que ele prescreve. Então, o médico homeopata bom ou o médico alopata bom, ele tem um poder de cura por ele, pela relação, não porque é ele, mas a relação de confiança, de crença, por exemplo, da capacidade de estabelecer uma relação de escuta, né, de proximidade. A gente sabe, né? Ou seja, essa aí, se ela leva o filho, ele dá remédio e manda procurar o alopata, aí se ela quiser continuar com a homeopatia, ela deve procurar outra homeopata. Porque tem recursos não só do próprio homeopata como do remédio que são capazes de ajudar. Mesmo porque o homeopata tem que ser médico. Claro. Alopata, ele tem